Curso Mestre em Agile Scrum, aula 4, Backlog do produto. Direitos autorais e uso deste material. Este material é parte do curso Mestre em Agile Scrum distribuído pelo curso Agile.com e não pode ser transmitido, apresentado ou reproduzido por qualquer pessoa que não represente esta empresa. Citações a outras entidades e marcas, bem como o uso de imagens públicas, são feitas com fins estritamente didáticos e dentro de um contexto informativo sem ferir os direitos da propriedade intelectual. Aula 4. Backlog do produto. O objetivo desta aula é apresentar os conceitos envolvidos com o backlog do produto. Backlog do produto. Começamos aí com demandas do negócio que geram o backlog do produto. Tá? Então, dentro do fluxo do Scrum, temos aí o início de tudo. É quando as demandas são tabuladas no documento que vai dar origem a todo o fluxo Scrum. Backlog do produto, definições. O backlog do produto é uma lista ordenada de tudo o que é conhecido ser necessário no produto. Origem dos requisitos para qualquer mudança, incremento a ser feita no produto pela equipe Scrum. Semelhante ao detalhamento do escopo de um projeto. Trata-se de um documento dinâmico. O dono do produto, Product Owner, é responsável pelo backlog do produto, seu conteúdo, priorização e detalhamento. Visão do produto. A visão do produto é importante para guiar o projeto Scrum. Normalmente desenvolvida no início ou antes do projeto. Trata-se de uma visão de alto nível. Caso não exista, o dono do produto deve desenvolvê-la com as áreas usuárias. Um exemplo de visão de produto. O gestor financeiro solicitou um sistema para concentrar as reservas e gastos com viagens e que seja integrado com agências de turismo que tenha acordo aprovado com a empresa. Todo funcionário deverá solicitar viagens através desse sistema. Então esse é um exemplo de visão do produto. Bom, dono do produto e backlog. Responsabilidades do dono do produto. Trabalhar para maximizar o valor do produto e do trabalho do time de desenvolvimento. Priorizar os itens do backlog do produto conforme retorno para o negócio e entendimento com as partes interessadas. Interagir com as partes interessadas no produto. Adicionar, atualizar e remover conteúdo do backlog. Detalhar os itens do backlog. Trabalhar com o time de desenvolvimento no grooming ou refinamento do backlog. Fazer com que o backlog do produto, seu detalhamento e priorização sejam acessíveis a todos os interessados. Então temos aí tudo indo para o backlog do produto. A função do dono do produto está intimamente ligada ao backlog do produto. Estrutura do backlog do produto, já mostramos para vocês na aula passada, mas aqui temos que os itens do backlog do produto são listados. A prioridade ela é definida, a priorização dos itens feito pelo dono do produto. A adoção do item pela sprint normalmente obedece à prioridade. Existem várias técnicas para priorizar os itens. Prioridade e valor estão intimamente ligados. Uma técnica interessante é adotar dezenas ou centenas na escala de prioridades, pois é comum que itens mais ou menos importantes surjam com o tempo, de forma que podem ser priorizados com valores intermediários. Então, por exemplo, colocar 150, 80 em itens novos. Valor. Valor de cada item de acordo com o negócio influencia diretamente a prioridade do item. O que acontece é que o valor ele é definido pelo demandante junto com o dono do produto e a prioridade ela é definida pelo dono do produto, respeitando, obviamente, que o valor. Nos exemplos, os valores alto, médio e baixo são uma opção, porém outras escalas podem ser adotadas, como por exemplo notas de 1 a 10. Estimativa. Estimativa de esforço para entregar o item. Este esforço é refinado pelo time de desenvolvimento em um processo conhecido como grooming de backlog e reavaliado durante a definição do backlog da sprint. Backlog. Características DEEP. De acordo com as melhores práticas, um backlog do produto precisa ser deep, ou seja, detalhado de forma apropriada, detalhado na medida certa para que o time de desenvolvimento entenda o que é para ser feito. Itens a serem entregues em sprints posteriores podem ser detalhados mais tarde. Estimado, todo item do backlog deve contar com uma estimativa de esforço
ou seja, complexidade. Emergente significa que o backlog deve ser evolutivo. Itens podem ser incluídos, retirados ou alterados. E priorizado. Os itens do backlog são priorizados conforme a importância para o negócio. O acrônimo DIP é utilizado para simbolizar estas práticas. Vale então um esforço aí para entender com relação à letra D, né, que os itens têm que ser entregues em sprints posteriores, podem ser detalhados mais tarde. Os itens que são entregues na sprint atual, que serão entregues na sprint atual, devem ser muito detalhados. Tá? Backlog do produto, detalhamento. A decisão sobre qual o nível de detalhe do backlog do produto é importante e nem sempre fácil. Esse detalhamento pode variar para cada item conforme a familiaridade do time de desenvolvimento. Os itens que são selecionados para pertencer a uma sprint devem estar classificados como ready, ou seja, detalhados o suficiente para o time de desenvolvimento conseguir estimar sua complexidade e posteriormente o implementar. O responsável por refinar os requisitos, grooming, é o dono do produto, apesar de ter, para a maioria dos itens, uma forte dependência do time de desenvolvimento. A ordem do detalhamento deve respeitar a prioridade do item no backlog do produto, de forma que os itens de alta prioridade sejam selecionados para a próxima sprint. Então temos aqui na figura que os itens de maior prioridade devem estar detalhados o suficiente. E aí os itens de menor prioridade podem estar descritos em um mais alto nível. Critérios para a priorização do backlog de produto. A importância para o negócio é sempre o direcionador da priorização do backlog. Possíveis critérios: maior retorno do investimento, rapidez de implementação do ponto de vista de negócio, mitigação de riscos para o negócio, conformidade ou compliance com leis e políticas da empresa, pré-requisitos para outros itens. O dono do produto deve trabalhar com os stakeholders na definição de critérios para priorização. Classificação Moscou. Como boa prática, um backlog deve ser classificado de forma a priorizar alguns itens em detrimento de outros, de forma que, se for necessário deixar algum item para frente, o time Scrum deve saber quais serão. Desta forma, a classificação Moscou sugere o seguinte: M. O M significa must have, ou seja, deve ter, ou seja, item imprescindível. Should have. O S. Deveria ter, ou seja, item importante. Could have. O C. Poderia ter, item desejável. E will not have ou won't have, não terá, ou seja, somente se sobrar tempo. Então você tem aqui que o mais importante, obviamente, é o must have, para o menos importante é o will not have ou won't have. Tá? Então as letras do Moscou, você exclui o O, e aí você tem aí esse acrônimo importante de ser decorado, entendido, porque isto é muito importante para o exame de certificação, quem for fazer. História de usuários. História de usuários, User Stories, são representações simples de necessidades de usuários do produto sobre o ponto de vista desse usuário. As histórias de usuários são transformadas em itens do backlog pelo dono do produto, porém nem todos os itens do backlog são oriundos de história de usuário, por exemplo, itens mais técnicos. A técnica de criação de história de usuários é utilizada por muitas práticas ágeis, porém é importante destacar que na técnica não é descrita pelo framework Scrum, sendo seu uso opcional. Então você tem aqui que história de usuários são componentes do backlog do produto. Boas práticas de história de usuários. Como boa prática, uma história de usuário deve conter um ator, que é aquele responsável pela ação, uma ação é o que o ator quer executar e um objetivo é o que o ator espera que aconteça ao realizar a ação. Exemplos. Exemplo 1. Como cliente, eu quero pesquisar os fundos de investimento disponíveis para poder compará-los. Então temos que o cliente é o ator, o pesquisar os fundos de investimento é a ação e o compará-los é o objetivo. Exemplo número 2. O gerente precisa calcular a produtividade de seus funcionários para avaliar a performance de cada um. O gerente é o ator, calcular a produtividade de seus funcionários é a ação e avaliar a performance é o objetivo.
Exemplo número 3. O fornecedor vai acessar o portal para consultar as suas contas a receber. O ator é o fornecedor, a ação é acessar o portal e o objetivo é consultar as suas contas a receber. Boas práticas de história de usuário. INVEST. O acrônimo INVEST ajuda a qualificar a história de usuário. De acordo com o INVEST, uma história deve ser independente, tá aí o I, quando a história não sobrepõe a uma outra e pode ser desenvolvida em qualquer ordem. Negociável, quando detalhes dessa história podem ser negociáveis. Valiosa, uma história de usuário deve agregar valor para o usuário. Estimável, o time é capaz de mensurar sua complexidade para implementação. Curta ou small, daí a letra S, deve ser possível implementá-la em no máximo uma sprint. E testável, após concluída é possível testá-la e verificar se está de acordo com o definido pela história. Muito importante é a questão do negociável, quando detalhes da história podem ser negociáveis. Então, existe uma brecha, por assim dizer, do time de desenvolvimento negociar detalhes da história com o Product Owner e com as áreas usuárias. Isso é que é negociável. Isso também é uma pergunta de exame de certificação. Teste de aceitação. Testes de aceitação são processos de validação que têm a finalidade de confirmar que o incremento entregue está de acordo com a expectativa do cliente. Como boa prática, associa-se um conjunto de testes de aceitação a cada história de usuário. O dono do produto é responsável pelo controle dos testes de aceitação. Exemplo de história. Como cliente, eu quero pesquisar os fundos de desenvolvimento disponíveis para compará-los. Direcionadores de teste de aceitação. Verificar se a pesquisa pode ser feita por tipo de fundo e por demais parâmetros. Verificar se é possível comparar os fundos em uma mesma tela e verificar o resultado da exportação para Excel, .txt, .csv, etc. Então, são direcionadores para a aceitação da história, para quem for fazer o teste. Spikes. Existem situações em que é necessário realizar provas de conceito para redução de risco ou análise de aderência a determinados requisitos de negócio. Histórias utilizadas para atividades como estas, de pesquisa, desenho ou prototipação, são chamadas de spikes. Spikes pode ser funcional ou técnicas e não tem o objetivo de produzir um incremento de software, mas responder a um propósito pelo qual foi criado. Como qualquer história ou requisito, devem fazer parte do backlog de produto. Grooming do backlog ou refinamento. O objetivo da reunião é refinar e preparar os itens do backlog do produto para futuras sprints. Durante o grooming ou refinamento, o time avalia o detalhamento dos itens do backlog de produto e, caso necessário, os expandem, dividindo em mais itens até que possam ter suas complexidades estimadas, de forma deep. A reunião do grooming pode ser realizada em qualquer momento e ocorre com o dono do produto e o time de desenvolvimento. O dono do produto é responsável por liderar esta reunião. Recomenda-se que 10% do time de desenvolvimento em uma sprint seja reservado para o grooming do backlog. O time se concentra nos itens priorizados que devem ser candidatos para as próximas sprints. Como falamos anteriormente, os 90% do time de desenvolvimento é focado em endereçar os itens do backlog da sprint. Final da aula 4. Na próxima aula vamos aprender sobre sprints e sua importância para o Scrum. Agora responda ao simulado desta aula e tente obter mais que 80% de acerto. Boa sorte, eu te vejo na aula seguinte.